Olá, mais uma oportunidade que temos de ler a Palavra de Deus. Com muita alegria, nós estaremos fazendo isso dentro de instantes. Eu quero te pedir para que você compartilhe esse vídeo com quantas pessoas você puder e também, se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva, ok? E deixa lá no final o seu comentário, deixa lá o seu like, tudo isso é grande importância para o crescimento, para o avanço dos nossos projetos, dos nossos propósitos. Deus abençoe. Vamos à leitura da Bíblia Sagrada. Vamos para 1 Crônicas, capítulo 24, versículos 1 a 31. 1 Crônicas, capítulo 24, versículos 1 a 31. E quanto aos filhos de Arão, estas foram as suas divisões. Os filhos de Arão foram Nadab e Abiú, e Eleazar e Itamar. E morreram Nadab e Abiú antes de seu pai, e não tiveram filhos. E Eleazar e Itamar administravam o sacerdócio. E Davi os repartiu, como também a Zadok, dos filhos de Eleazar, e Aimeleque, dos filhos de Itamar, segundo o seu ofício no seu ministério. E achou-se quem eram muitos mais os filhos de Eleazar entre os chefes de famílias do que os filhos de Itamar. Quando os repartiram dos filhos de Eleazar, 16 chefes das casas dos pais, mas dos filhos de Itamar, segundo as casas de seus pais, 8. E os repartiram por sortes, uns com os outros, porque houve maiorais do santuário e maiorais da casa de Deus. Assim, dentre os filhos de Eleazar, como dentre os filhos de Itamar. E os registrou Semaías, filho de Natanael, o escrivão, dentre os levitas, perante o rei, e os príncipes, e Zadok, o sacerdote, e Aimeleque, filho de Abiatar, e os chefes dos pais entre os sacerdotes e entre os levitas, uma dentre as casas dos pais se tomou para Eleazar, e se tomou outra para Itamar. E saiu a primeira sorte a Jeoiribe, a segunda a Jedaías, a terceira a Arim, e a quarta a Seurim, a quinta a Malquias, a sexta a Miamim, a sétima a Acós, a oitava a Abias, a nona a Jesua, a décima a Secanias, a undécima a Eliasibe, e a duodécima a Jaquim, a 13ª a Upá, e a 14ª a Jezebeabe, e a 15ª a Bilga, a 16ª a Imer, a 17ª a Ezir, a 18ª a Apises, a 19ª a Petaías, a 20ª a Jeasquel, e a 21ª a Jaquim, a 22ª a Gamul, a 23ª a Delaías, a 24ª a Maazias. O ofício destes, no seu ministério, era entrar na casa do Senhor, segundo lhes fora ordenado por Arão, seu pai, como o Senhor, Deus de Israel, lhe tinha ordenado. E do resto dos filhos de Levi, dos filhos de Arão, Subael, dos filhos de Subael, Gedias, dos filhos de Reabias e Isias, era o chefe. Dos Isaritas, Selomite, dos filhos de Selomite, Jaete, dos filhos de Hebron, Jerias, o primeiro, Amarias, o segundo, Jaziel, o terceiro, Jecameão, o quarto, dos filhos de Uziel, Mica, dos filhos de Mica, Samir, o irmão de Mica, Isias, dos filhos de Isias, Zacarias, dos filhos de Merari, Mali e Muzi, e dos filhos de Zarias, Beno, dos filhos de Merari, da parte de Jaazias, Beno, e Suão, e Zacur, e Ibri, de Mali, Eleazar. Este não teve filhos. Dos filhos de Quis, Jerameel,
dos filhos de Muzi, Mali e Éder e Jerimote. Estes foram os filhos dos levitas, segundo as suas casas paternas. E o chefe da casa dos pais, e bem assim como um de seus irmãos menores, lançaram sortes igualmente como seus irmãos, os filhos de Arão, perante o rei Davi, e Zadok, e Aimeleque, e os chefes dos pais entre os sacerdotes e entre os levitas. Ainda em 1 Crônicas, capítulo 25, versículos 1 a 31. 1 Crônicas, capítulo 25, versículos 1 a 31. E Davi, juntamente com os capitães do exército, separou para o ministério os filhos de Asaf, e de Emã, e de Jedutum, para profetizarem com harpas, e com alaudes, e com saltérios. E este foi o número dos homens aptos para a obra do seu ministério, dos filhos de Asaf, Zacur e José, e Netanaías e Azarela, filhos de Asaf, a cargo de Asaf, que profetizava debaixo da direção do rei Davi, dos filhos de Jedutum, Gedalias e Zeri, e Jesaías, e Asabias, e Matitias, 6, a cargo de seu pai Jedutum, para tanger harpas, o qual profetizava, louvando e dando graças ao Senhor. Dos filhos de Emã, Buquias, e Matanias, e Uziel, e Sebuel, e Jerimote, e Ananias, e Anani, e Eliata, e Gidalte, e Romantiezer, e Josbecasa, e Malote, e Utir, e Maoziote. Todos estes foram filhos de Emã, o vidente do rei, nas palavras de Deus, para exaltar a corneta. Deus dera a Emã 14 filhos e 3 filhas. Todos estes estavam ao lado do seu pai, para o canto da casa do Senhor, com saltérios e com alaudes e harpas para o ministério da casa de Deus. E ao lado do rei, Asaf, Jedutum e Emã. E era o número deles, juntamente com seus irmãos, instruídos no campo do Senhor, todos eles mestres, 288. E deitaram as sortes acerca da guarda igualmente, assim o pequeno como o grande, o mestre, juntamente com o discípulo. Saiu, pois, a primeira sorte a Asaf, a saber, a José, a segunda a Gedalias, e eram ele e seus irmãos e seus filhos, ao todo 12, a terceira a Zecur e seus filhos e seus irmãos, 12, a quarta a Insri e seus filhos e seus irmãos, 12, a quinta a Netanias, seus filhos e seus irmãos, 12, a sexta a Buquias e seus filhos e seus irmãos, 12, a sétima a Jezarela e seus filhos e seus irmãos, 12, a oitava a Jesaías e seus filhos e seus irmãos, 12, a nona a Matanias e seus filhos e seus irmãos, 12, a décima a Simei, a seus filhos e seus irmãos, 12, a undécima a Azarel e seus filhos e seus irmãos, 12, a duodécima a Asabias e seus filhos e seus irmãos, 12, a 13ª a Subael e seus filhos e seus irmãos, 12, a 14ª a Matitias e seus filhos e seus irmãos, 12, a 15ª a Jerimote e seus filhos e seus irmãos, 12, a 16ª a Ananias e seus filhos e seus irmãos, 12, a 17ª a Josbecasa e seus filhos e seus irmãos, 12, a 18ª a Anani e seus filhos e seus irmãos,
12. A 19ª, a Malote e seus filhos e seus irmãos, 12. A 20ª, a Eliata e seus filhos e seus irmãos, 12. A 21ª, a Otir e seus filhos e seus irmãos, 12. A 22ª, a Gidalte e seus filhos e seus irmãos, 12. A 23ª, a Maaziote e seus filhos e seus irmãos, 12. A 24ª, a Romantiezer e seus filhos e seus irmãos, 12. Vamos agora para 1 Crônicas ainda, continuando, 1 Crônicas, capítulo 26, versículos 1 a 11. 1 Crônicas, capítulo 26, versículos 1 a 11. Quanto às divisões dos porteiros, dos coraitas, foi Meselemias, filho de Coré, dos filhos de Asaf. E foram os filhos de Meselemias, Zacarias, o primogênito, Jediael, o segundo, Zebadias, o terceiro, Jatniel, o quarto, Elam, o quinto, Joanã, o sexto, Elioenai, o sétimo, e os filhos de Obed-edom foram Semaías, o primogênito, Jeozabade, o segundo, Joá, o terceiro, Sacá, o quarto, Natanael, o quinto, Amiel, o sexto, Issacar, o sétimo, Peuletai, o oitavo, porque Deus o tinha abençoado. Também a seu filho Semaías nasceram filhos que dominaram sobre a casa de seu pai, porque foram varões valentes. Os filhos de Semaías, Otni e Rafael e Obed e Eusabade, com seus irmãos, homens valentes, Eliú e Semaquias, todos estes foram os filhos de Obed-edom, eles e seus filhos e seus irmãos, homens valentes de força para o ministério, por todos 62. E os filhos e os irmãos de Meselemias, homens valentes, foram 18. E de Oza, dentre os filhos de Merari, foram seus filhos Sinri, o chefe, ainda que não era o primogênito, contudo, seu pai o constituiu chefe, e Uquias, o segundo, Tebalias, o terceiro, Zacarias, o quarto. Todos os filhos e irmãos de Oza foram 13. Vamos agora para a carta aos Romanos, capítulo 4, versículos 1 a 12. Romanos, capítulo 4, versículos 1 a 12. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Assim também, Davi declara bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Vem, pois, está bem-aventurança sobre a circuncisão somente ou também sobre a incircuncisão? Porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Como lhe foi, pois, imputada? Estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas na incircuncisão. E recebeu o sinal da circuncisão
selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhe seja imputada, e fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé de Abraão, nosso pai, que tivera na incircuncisão. Vamos agora para o livro dos Salmos, de número 3, versículo 1 a 6. Salmos de número 3, versículos 1 a 6. Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Atenta em mim, ouve-me, ó Senhor meu Deus. Alumia os meus olhos para que eu não aborreça ou adormeça na morte, para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e os meus adversários se não alegrem, vendo eu a vacilar. Mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação. Meu coração se alegrará. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Vamos agora para o livro dos Provérbios, capítulo 19, versículos 15 e 16. Provérbios, capítulo 19, versículos 15 e 16. A preguiça faz cair em profundo sono, e a alma enganadora padecerá fome. O que guardar o mandamento guardará a sua alma, mas o que desprezar os seus caminhos morrerá. Deus abençoe mais uma lição, mais uma leitura feita. E eu quero louvar a Deus sempre por esta grande oportunidade de ter a sua palavra nas nossas mãos e poder ler quando quisermos, quando pudermos. E a oportunidade que Deus coloca no meu coração de compartilhar com você cada dia a leitura da Bíblia até findarmos este ano. E você tem este privilégio da parte de Deus de poder ler a Bíblia Sagrada junto comigo. Eu louvo a Deus do meu coração porque você está lendo a palavra de Deus comigo. Compartilhe com outras pessoas esse vídeo, tá? Vamos tornar este canal conhecido. E uma outra coisa importante é você se inscrever, se você ainda não é inscrito. Também deixa seu comentário e seu like, certo? Vamos amanhã de volta para estarmos lendo a Bíblia Sagrada. Eu espero você. Um grande abraço. Fica na paz.